Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos responder agora a pergunta de número 29 para a nossa reciclagem. Divida com seu interlocutor um momento embaraçoso de sua vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 6, assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros inclui ajudar os necessitados em tempos de enfermidade, tribulação e apertos financeiros. Repare que não se trata de ficar procurando falhas nos outros, mas de quando acontecer que alguém tenha ficado evidentemente em erro. O fato de querermos saber e comentar sobre escândalos e faltas de outros revela muito sobre nós mesmos. Somos todos feitos da mesma matéria, portanto, nossa humanidade básica se parece muito. Naquilo que outros caem ou evidenciam ter problemas, devemos ver um alerta para nós mesmos e, atendendo ao que Deus diz, providenciar apoio para resolução e restauração com humildade. Essa é a ênfase aqui. Utilizar de mansidão, pois se trata de companheiro nosso, tão bom e tão ruim quanto nós mesmos. Ajudem. Essa é a intenção do coração de Deus, salvar e não condenar. É a recomendação do Evangelho. Simplesmente ignorar o erro não ajudaria a pessoa que caiu. Simplesmente condená-la e expulsá-la, como se não pertencesse à família de Deus, também não ajudaria. Trata-se de confrontar o pecado com firmeza e amor e buscar a maneira de edificar Cristo dentro da pessoa novamente. Isso deve ser feito com mansidão, cuidado, prudência, sabedoria e não com raiva, rejeição ou preconceito. Levar as cargas uns dos outros sem se achar importante demais para sofrer junto à vergonha. Foi isso o que Cristo fez por nós. Como conselheiras de grávidas em uma gravidez indesejada, nós temos que ter firmado em nós a palavra de Cristo, o amor de Cristo, para conseguirmos ouvir os embaraços que essas mulheres compartilham conosco. Não são coisas fáceis. Eu me recordo que eu atendi uma grávida chamada Carolina, que ela estava em total desespero, e ela compartilhou comigo que ela tinha recebido do namorado tantas substâncias para fazer chá, para tentar o aborto, e ele dizia coisas para ela que eram tão difíceis, dizendo que se ela contasse sobre a gestação para o pai e para a mãe, ela ia ser expulsa de casa, ia morar na rua. E eu lembro que aquela menina, ela estava desfalecendo. Ela estava com tanto medo, dizendo que ela não sabia mais o que fazer, que na verdade a vontade dela era de morrer, era de sumir. Ela estava sob pressão, ela estava sob ameaça, ela estava sob essa pressão psicológica que o namorado estava colocando nela, dizendo a ela que o aborto seria a única saída. Mas, para a glória de Deus, como conselheira de grávida, eu estive ali atendendo ao chamado de Cristo e conversando com ela e dando o acolhimento que ela precisava e mostrando para ela que o aborto não era a solução. Quando elas se veem nesse estado de desespero, elas não têm com quem conversar
sobre algo tão embaraçoso. A Carolina não poderia compartilhar com mais ninguém o que ela estava passando. Uma coisa que as grávidas dizem muito para nós é que elas não poderiam nem sequer anunciar a gravidez, porque como elas tinham decidido abortar, elas saberiam que iam ser julgadas pelos parentes, pelos amigos e muitas vezes pelo próprio companheiro, porque já houveram casos de mulheres que ocultaram de seus companheiros e eles não sabem até hoje que elas ficaram grávidas e infelizmente cometeram um aborto. Não quiseram a nossa ajuda, rejeitaram, e hoje o nosso papel como Igreja do Senhor Jesus é orar pela salvação da alma dessas mulheres, para que se arrependam e para que não façam o aborto de novo. Que em nome de Jesus nós venhamos a estar revestidos pelo poder da palavra, revestidos com a armadura de Deus, revestidos pelo Espírito Santo da verdade, para que venhamos a estar com o coração quebrantado para ouvir coisas tão embaraçosas que elas vão nos contar. Como nós iremos agir quando uma disser que foi estrupada por um parente, que foi vítima de um incesto? Será que nós estamos preparados para, como igreja, não sentir repulsa? Ou então, como igreja, orar e negligenciar uma vida, porque é difícil demais cuidar, é difícil demais ouvir. E realmente é difícil. Mas o Espírito Santo é quem nos capacita, é quem nos dá estrutura psicológica, é quem nos dá estrutura emocional. É um ato de fé cuidar dessas mulheres. É um ato de fé estar de prontidão para ouvir e não vir com uma palavra de julgamento. Eu me recordo que quando eu estava grávida, eu fui tão ferida por palavras. E algumas pessoas se aproximavam. E eu lembro que teve uma pessoa que era da minha confiança, até então era da minha confiança, e chegou na porta da minha casa para dizer: mas como você está? Inicialmente a gente sente conforto, não é? Porque a pessoa, ela quer supostamente te ouvir. Mas naquela hora, aquela pessoa, quando eu contei a situação, a pessoa disse: nossa, mas você tem uma história muito macabra? Você tem uma história muito difícil? E eu estava no 8º mês de gestação. E eu lembro que aquilo me feriu tanto, aquilo me machucou tanto, aquilo me humilhou. E eu creio que Deus estava me preparando para ouvir as grávidas hoje, porque eu sei como é importante você ter uma palavra certa, mesmo diante de uma história tão feia e vergonhosa. Mas no amor de Cristo, quando nós nos enchemos do amor de Cristo, nós podemos plantar esse amor naquele coração desesperado. E é aí que vem brotar a salvação, é aí que vai surgir a diferença, e é aí que você vai levar o reino de Deus e a justiça dele para aquela vida. Então que em nome de Jesus nós venhamos a fazer a diferença no mundo tão cruel, de pessoas tão perversas, que não tem estrutura para ouvir algo embaraçoso, porque se ouvir vai julgar e vai condenar e vai terminar de matar aquela pessoa. Que Deus abençoe a todos nós neste dia. Amém.